Olá, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos abrir uma espécie de cápsula do tempo digital. A gente vai voltar para 2015 e analisar uma palestra que foi fundamental sobre o Bitcoin, feita por uma das vozes mais importantes dessa área. É a nossa chance de dar uma olhada no futuro mais pelo retrovisor. Então vamos lá, vamos imaginar por um instante. E se a gente pudesse mesmo voltar no tempo especificamente para julho de 2015, bem na época que essa palestra aconteceu? Como é que era o mundo naquela época? Bom, a gente ia dar de cara com esse número aqui. Em julho de 2015, um único Bitcoin valia mais ou menos uns R$ 960. É isso mesmo, 960. Guarda bem esse valor, porque ele muda completamente a perspectiva de tudo que a gente vai ouvir a partir de agora. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com essa profecia lá de 2015, depois vamos entender o que é mergulhar na toca do coelho do Bitcoin, vamos ver porque ele é muito mais que uma moeda, qual é essa pegada punk rock dele, o potencial que ele tem para 6 bilhões de pessoas e no final aquela escolha clássica, ser a Blockbuster ou a Netflix. Bom, a nossa fonte aqui é uma palestra do Andreas Antonopoulos. Para quem não conhece, ele é um dos educadores de Bitcoin mais respeitados do mundo. E lá em 2015, ele já estava muito à frente tentando explicar uma tecnologia que, para muita gente, ainda parecia uma coisa super obscura ou até meio perigosa. E ele já começa com uma ideia que meio que desafia a lógica, né? Que o Bitcoin é uma coisa que você tem que vivenciar, não só explicar. A teoria só vai até certo ponto. É a experiência de fazer uma transação, sabe? Mesmo que pequena. É isso que realmente te faz entender o que está acontecendo. E essa experiência é o que ele chama de cair na toca do coelho. E essa metáfora é perfeita para a jornada de aprendizado sobre o Bitcoin. Não é uma coisa superficial, sabe? É uma imersão que, quando você vê, já te consumiu. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: essa toca do coelho não é só sobre entender uma nova forma de pagamento, é sobre começar a questionar a natureza do próprio dinheiro. De repente, umas perguntas que a gente nunca para pensar começam a surgir. Afinal, o que é dinheiro? Quem controla isso? Por que o sistema funciona do jeito que funciona? E para ajudar a responder isso, o Antonopoulos mostra uma linha do tempo. O dinheiro evoluiu de objetos, tipo conchas, para metais preciosos, depois para o papel moeda, que representava esses metais, até chegar no dinheiro que a gente usa hoje, que só vale porque a gente confia no governo, a chamada moeda fiduciária. E aí, nesse contexto, o Bitcoin, que apareceu em 2008, não é só mais um passinho. É a próxima grande revolução tecnológica do dinheiro. Isso leva a gente para um dos pontos mais importantes da palestra. O Antonopoulos dizia que a própria palavra Bitcoin é péssima. E por quê? Porque a parte coin, ou seja, a moeda, é a parte menos interessante da história toda. O ponto crucial é esse: Bitcoin não é uma moeda, é um protocolo. Pensa no TCP/IP, aquele protocolo invisível que faz a internet funcionar? O Bitcoin é a mesma coisa, só que é um protocolo para registrar propriedade e confiança sem precisar de um banco ou de um governo no meio. A moeda é só a primeira aplicação que rodou em cima desse protocolo. E a analogia que ele usa para isso, nossa, é genial. Ele fala que dizer que Bitcoin é uma moeda é a mesma coisa que dizer lá nos anos 90 que a internet era o e-mail. Pensa bem, o e-mail foi só a primeira coisa, né? A internet era a plataforma por baixo de tudo que depois ia permitir streaming, redes sociais, e-commerce, tudo que veio depois. Então a moeda aqui é só o e-mail do Bitcoin. E a partir daqui, a análise fica mais interessante ainda. O Antonopoulos argumenta que a indústria financeira, quando começou a perceber o potencial disso, tentou domesticar a tecnologia. Eles queriam os benefícios, mas sem a bagunça, sem a disrupção. Eles queriam o que ele chama de smooth jazz. Só que o Bitcoin, ele não é smooth jazz, é punk rock. É descentralizado, meio caótico, aberto para todo mundo e não pede permissão para ninguém. Em contraste à versão corporativa, a tal da blockchain é o oposto, né? Centralizada, controlada, bonitinha para apresentar na sala de reunião. O alerta que ele dá é muito claro. Se você tenta tirar essa alma punk rock do Bitcoin, você está tirando a própria inovação junto. A verdadeira mágica, o que torna o Bitcoin algo revolucionário, não é ter um livro caixa distribuído, a famosa blockchain. É a capacidade de todo mundo concordar sobre o que é verdade de forma descentralizada, sem precisar de um intermediário, de um terceiro de confiança. Esse é o grande pulo do gato. Mas por que essa disrupção toda é tão importante? Porque, na visão do Antonopoulos, o Bitcoin não foi criado para a gente comprar um café. Ele foi criado para os 6 bilhões de pessoas no mundo que estão basicamente fora do sistema financeiro global.
O sistema financeiro tradicional, ele argumenta, tem falhas na sua base. Ele se apoia na coleta gigantesca de dados, o que leva a roubo de identidade. Ele é lento, caro e, principalmente, exclui bilhões de pessoas. O Bitcoin foi pensado para atacar exatamente esses problemas. Pensa só, o único jeito de proteger de verdade as informações pessoais de alguém é simplesmente não coletar essas informações. E o Bitcoin faz isso. Ele troca a confiança baseada em identidade pela confiança baseada em matemática. E só isso, segundo ele, já seria uma das maiores inovações em pagamentos em 50 anos. E essa frase dele resume a visão final. O objetivo não é só dar uma conta de banco para quem não tem. É criar um sistema financeiro paralelo que seja aberto, global e que, um dia, pode simplesmente tornar o sistema bancário que a gente conhece obsoleto para todo mundo. E aí a gente chega na conclusão que soa quase como um aviso profético feito lá em 2015, mas que vale totalmente para o nosso presente. Diante de uma tecnologia tão disruptiva, as indústrias, as empresas, elas têm uma escolha muito séria para fazer. Em 2015, ele fez essa previsão aqui. Em 10 anos, a tecnologia para rodar o equivalente da rede SWIFT, que é aquele sistema que os bancos usam para transferências internacionais, ia caber no bolso de uma criança. Uma geração que cresce com dinheiro digital e instantâneo nunca vai entender o que significa 3 a 5 dias úteis. E é por isso que essa tecnologia é tão resiliente. É por isso que o Bitcoin já morreu centenas de vezes na imprensa, mas está aí, funcionando. Não tem um centro, não tem uma empresa para processar, não tem um CEO para prender, nem um servidor para desligar. Ele é, por definição, descentralizado. E assim, a gente termina com a mesma pergunta que o Antonopoulos fez lá em 2015, uma pergunta que ecoa forte até hoje. Diante de uma disrupção desse tamanho, só existem duas opções. Se a Blockbuster, que ignorou a mudança até ser tarde demais, ou se a Netflix, que abraçou a mudança e liderou. A escolha, tanto para as empresas quanto para a gente, continua sendo exatamente a mesma.